Olha só, Mônica Bergamo está em Brasília, inclusive percorreu gabinetes. Conta pra gente o que também está sendo celebrado pelo governo depois daquela mega operação de ontem, operação histórica contra o crime organizado. Mônica, bom dia. Oi, Sheila, bom dia a todos. Pois é, operação histórica mesmo, que envolveu o governo federal, governos estaduais, Ministério Público, enfim. O governo federal aqui em Brasília está eufórico, eu diria, Sheila, com o efeito secundário da mega operação contra o esquema do PCC, que tem envolvimento com o setor de combustíveis e fintechs. É que os ministros consideram que ela sacramenta a desmoralização, ela desmoraliza uma das mais das nossas peças de propaganda já feitas contra o governo Lula, que foi aquele famoso vídeo em que o Nicolas Ferreira disparava contra a instrução normativa da Receita, que tentava enquadrar as fintechs nas mesmas regras de funcionamento dos bancos tradicionais. Qual regra que ele atacava? Né? A que determina que transações globais acima de R$2.000 para pessoas físicas, pessoas como eu e você, todas as pessoas, todos os brasileiros, né? E de 6 mil para pessoas jurídicas, para toda e qualquer empresa, sejam informadas a Receita Federal para monitoramento. Os bancos já fazem isso, Sheila, quando você tem uma conta em banco, todas as movimentações globais acima de R$2.000 são informadas à Receita Federal. Por que isso é feito? Né? Ele é feito porque se de repente eu, que movimento, sei lá, em média R$1.000 por mês, começo a movimentar milhões do nada, possa ser monitorada, para que possa se verificar se aquilo tem alguma justificativa, né? Para ver se isso condiz, por exemplo, com o recebimento de uma herança milionária, né? Com uma doação do Megali, por exemplo, para mim de milhões, com a venda de algum imóvel. Então, se a minha movimentação dá um salto muito fora da minha curva, a Receita pode ir lá e ver se, bom, não, ela vendeu um imóvel, tem uma justificativa para essa movimentação de milhões. Se não tem justificativa, eu passo a ser um foco para saber se eu estou fazendo alguma coisa irregular, né? Os bancos, Sheila, eles informam a movimentação global das pessoas, eles não dão detalhes sobre cada movimentação, que boleto que eu paguei, que cinema que eu fui, que teatro que eu fui, que passagem de ônibus ou de avião que eu comprei, não. É um volume, é um número, quanto que a Mônica movimentou. Pois bem, no ano passado, né, como a gente se lembra, o governo decidiu baixar as mesmas regras para as fintechs, e foi um Deus nos acuda, com o vídeo do Nicolas Ferreira atingindo mais de 200 milhões de visualizações, né? Foi um fenômeno até hoje não mais alcançado, que obrigou o governo a recuar. Né? O Nicolas colocou o Lula contra a parede e o Lula recuou, né? Obrigou o Ministério da Fazenda a recuar e a deixar, portanto, as fintechs liberadas. Foi uma coisa até meio absurda, né, Sheila? Quer dizer, recuar por causa de um vídeo que, quando a gente revê esse vídeo, eu fui rever, misturava alhos com bugalhos, né? Levantava a suspeita infundada de que o Pix podia ser taxado no futuro, que o governo poderia monitorar os gastos no cartão de crédito de cada pessoa. Era um vídeo que misturava tudo, e criava essa dúvida, não, está fazendo isso porque vão taxar futuramente as pessoas, vão taxar o Pix. Bom, o governo recuou, né? E desde ontem, com a explosão dessa mega operação, a situação se inverteu, né? Ficou provado que a falta desse monitoramento básico das fintechs permitia que se criasse um terreno fértil, né, para fraudes bilionárias, para lavagens de dinheiro, para esquemas criminosos, para que organizações criminosas movimentassem esse dinheiro sujo, bilhões, sem que nada fosse monitorado, né, que existia uma blindagem na prática que facilitava os crimes, né? Então essa que era a peça a mais poderosa peça já feita, né, contra o governo, agora perdeu totalmente o sentido, Sheila. Não estou aqui recomendando que as pessoas revejam o vídeo, mas se você for lá rever o vídeo, você vê como ele fica sem nenhum sentido. Sim. Aliás, para finalizar, ontem a Receita Federal, então deve estar saindo hoje no Diário Oficial, eu não sei se saiu ontem edição extra, né? Eu estava, enfim, apurando isso e peguei isso em primeira mão, né? Uma instrução normativa em que a Receita agora, então, portanto, inclui as fintechs nessas regras. Naquela época, eles iam aumentar essa margem, né, para não ser a cada R$2.000, para ser a cada para ser movimentações de R$5.000, era uma coisa até mais flexível. Mas agora, portanto, as fintechs enquadradas, finalmente, nas mesmas regras
dos bancos, Sheila. Exatamente. Saiu no Diário Oficial, sim. Agora de manhã, a Receita Federal vai adotar novas medidas para rastrear as movimentações realizadas pelas instituições financeiras nessa instrução normativa. Tem razão. Agora, Mônica, já que você falou um pouco de uso político dessa mega operação, de interpretações e leituras políticas, tem acontecido uma coisa, a Carla mencionou um pouco mais cedo, com toda razão, como houve uma briga por protagonismo nessa mega operação envolvendo o governo federal e o governo aqui do estado de São Paulo. Alguns aliados do governador Tarcísio de Freitas alegam que o Ministério da Justiça tentou ofuscar o trabalho, os esforços da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo nessa operação. Entre outros motivos, porque a ação tinha ali uma entrevista coletiva, né, no final. O Ministério da Justiça e a Polícia Federal marcaram uma entrevista coletiva e era no mesmo horário daquela marcada, agendada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Secretaria de Segurança Pública Paulista. E aí os aliados do governador Tarcísio de Freitas interpretaram o que seria uma coincidência de horários com uma tentativa de desviar a atenção do trabalho realizado pelo governo estadual. É impressionante, né? Porque até essa leitura política também houve. Assim, Sheila, claro que você vai ter essa disputa por protagonismo, mas a realidade é que você teve aí operações, estava tendo ruído aqui no meu WhatsApp, eu vou ter que tirar aqui, senão vai ficar... Você teve uma operação que uniu órgãos de Estado, né? Um não faria nada sem o outro. Então, o GAECO em São Paulo, né, que é um braço do Ministério Público de São Paulo, iniciou as investigações em São Paulo. Sem a Receita Federal não teria se chegado a esse resultado que se chegou. Depois o governo federal passou a investigar em parceria com outros estados também, houve um esforço de outros ministérios públicos para que se desbaratasse essa organização criminosa, né? Então, do ponto de vista nosso, do cidadão brasileiro, que bom que os órgãos de Estado finalmente funcionaram e pegaram essa quadrilha, né? Mas, óbvio, há uma disputa sempre por protagonismo. Seria difícil, né, imaginar que o governo Lula, tendo a Receita Federal participado também e tendo sido fundamental para o desbaratamento dessa organização criminosa, a Polícia Federal tendo participado também, deixasse o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que não é do Ministério Público, foi convidado pelo Ministério Público para participar, faturasse sozinho no Brasil inteiro, algo que ele não fez sozinho no Brasil inteiro. Aliás, a participação dele, quer dizer, foi o Ministério Público que investigou, e a Polícia Militar a Polícia Civil assessorando ali, né, como um órgão de assessoramento do Ministério Público. Então é totalmente natural, disputas naturais da política. O que é importante, né, Sheila, é que não se trabalhe com mentiras, né, não se trabalhe com fake news. Então, assim, se você tem uma operação e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ressalta o papel dos órgãos paulistas nessa investigação, e o governo Lula ressalta, o presidente Lula ressalta o papel da Polícia Federal, da Receita Federal, é natural, desde que nenhum dos dois minta, desde que nenhum dos dois engane, né, a população, é do jogo que você ressalte a sua própria participação, né, nesse desbaratamento, né? Mas o que ficou evidente aí é que aquela polêmica de Pix, vai cobrar Pix e tudo, foi um momento absurdo que confundiu as informações, não deixou a gente enxergar completamente do que se tratava essa instrução normativa para, sim, monitorar movimentações financeiras e, sim, monitorar movimentações criminosas de dinheiro, né, Sheila? Eu acho que o importante é com a verdade, que cada um puxa a sardinha do seu lado, faz parte aí do jogo, né? É isso aí. Mônica, bom fim de semana para você, tendo qualquer notícia, bomba, apuração, você volta a conversar com a gente ao longo desses próximos dias ou na segunda-feira nesse mesmo horário. Beijo para você, até mais. Até mais.